Glória a Deus. Que alegria estar aqui outra vez. Amém. Quantos estavam aqui da última vez que eu vim aqui? Oh, que maravilha. Então eu tenho que me apresentar. Meu nome é Ricardo, servo do Deus Altíssimo. Não tenho nada para oferecer, a não ser aquilo que eu recebi do Senhor. Eu declaro que nessa noite você veio a esse lugar como quem vai a uma fonte com muita sede. E quem está aqui nessa situação será descedentado. Muitos aqui estão precisando de um milagre urgente. Eu quero te dizer que o Senhor vai até você, não é você que vai até Ele. E nesse instante manifesta o poder dEle. Ontem eu estava orando sobre o culto que aqui aconteceria hoje, e Deus me deu uma direção. Deus me disse que algumas pessoas nesse lugar estão em luto, porque passaram por situações muito fortes na vida. Tem algumas pessoas aqui que foram completamente paralisadas. Tinha um ministério, pararam. Tinha um casamento, pararam. Tinha uma empresa, parou. Estava na faculdade, parou. E essas circunstâncias levaram você a uma situação de luto, na qual você não conseguiu sair ainda. Esses 3 dias são para você sair desse luto em nome de Jesus. Glória a Deus. Cadê minha esposa? Ah, está lá bebendo água. A mulher mais bonita do mundo veio nessa igreja hoje. É minha esposa. A coisa mais bonita do mundo. Essa semana nós fizemos 30 anos de casado. Amém? 30 anos que ela está suportando a minha vida em amor. Amém? Graças a Deus. Tem comigo, tem aqui uma filha nossa que está agora, é membro dessa igreja. Veio para cá, Deus deu para ela aqui um pouso, um lugar de segurança. Pastor, é nossa filha Andréia, cuida dela com todo carinho. Que Deus honre essa menina. Ela é um vaso do Senhor, um ministério. Deus vai usá-la poderosamente nesse lugar. A menina é cheia de revelação, de graça. E eu estou muito feliz que você está aqui. Amém? Está aqui nossa outra filha, essa moça bonita, ainda solteira. Se tiver algum rapaz solteiro, precisar de casar, está aqui. Está ali o nosso doutor Paulinho, doutora Fernanda, que sempre anda conosco. Nossos filhos, Davi, nossa equipe de louvor, que tão prontamente se dispôs a estar aqui conosco. Se perderam aqui no Parque Ateneu, mas chegaram, graças a Deus. Amém? Aleluia. Quantos aqui estão felizes nessa noite? Fala assim para a pessoa que está do seu lado, olhando dentro dos olhos dela. Fala assim: a alegria do Senhor é a sua força. Fala assim: não é a sua própria alegria que é a sua força, mas é a alegria do Senhor que é a sua força. Amém? Queridos, nesses 3 dias nós vamos entrar em alguns lugares no Espírito. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra se tornou sem forma e vazia. Fala assim: no princípio criou Deus o céu e criou Deus a terra. Desde o princípio, Deus criou 2 dimensões. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu o homem na terra. Mas Deus não estabeleceu o homem para viver da terra. Deus estabeleceu o homem para viver fala assim, do céu. Tudo que nós alimentamos vai determinar quem nós somos. Por exemplo, tem gente que é macarrão, feijão, arroz, carne e salada.
Porque comeu isso a vida toda, ou não é? Então fala assim: eu sou aquilo que eu me alimento. A Bíblia diz, Jesus disse assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Querido, há uma proposta do Senhor Jesus, há uma proposta da palavra de Deus e do Evangelho, para que nós sejamos homens e mulheres do céu. Nós estamos, na verdade, sendo reconciliados com Cristo. Nós estamos de volta para o céu, porque do céu nós viemos. No livro de Efésios, a Bíblia diz que antes de todas as coisas, nós já tínhamos um propósito. Amém? Fala assim: o meu propósito é o céu. Alguns de nós, quando chegarmos lá no céu, vamos ser recebidos mais ou menos assim. Como é que te chamas mesmo? Jacinto. Já sinta a presença de Deus. Jacinto, que bom que você está de volta. Aí você vai dizer: mas quando é que eu fui? Quando é que eu estive aqui? Você nasceu aqui, Jacinto. Foi para a terra, mas nasceu aqui no dia que você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Querido, nós estamos de volta para o céu. Amém? Agora, quando eu digo de volta para o céu, a maior parte de nós pensa naquele dia do nosso funeral. Queridos, nós não vamos para o céu no nosso funeral. Amém? Fala assim: eu não vou para o céu no meu funeral. Eu posso ir para o céu hoje. Eu posso estar no céu já. Eu posso encontrar com o céu já. Eu e a pastora Cristina temos cruzado várias partes do mundo. Andamos por 29 países. Pregamos essa mesma palavra em muitas línguas diferentes. Mas não mudou nada em nenhum lugar em que nós fomos. Todas as pessoas que nós conhecemos são pessoas destinadas ao céu. A Bíblia fala que enquanto Jesus andava com os discípulos, Jesus tentou se pronunciar por meio de muitas formas. Ele tentou falar por parábolas, ele tentou contar histórias, ele tentou usar figuras, mas não foi possível dar para eles toda a compreensão. Por exemplo, quando os discípulos estavam com Jesus já nos últimos momentos, Jesus entra em Jerusalém. A Bíblia fala que Jesus vai em cima de um animal e ele entra no templo nas vésperas da Páscoa, onde estavam organizando todos os preparativos. E a Bíblia diz que ele, num contraste do templo, Jesus entra e começa a derrubar algumas mesas. E ele começa a entrar em uma certa discórdia do que estava acontecendo ali. Se Jesus hoje entrasse na sua vida, no templo que é você ou eu, quais seriam as mesas que ele derrubaria? Eu não sei se você já pensou sobre tudo que Deus não concorda em você, porque de alguma forma nós pensamos em tudo que Deus tem como benefício para nós, e aleluia. Mas Deus não concorda com algumas coisas, queridos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Jesus não concorda com algumas coisas. E tome muito cuidado, porque ele vai chegar derrubando algumas mesas. Ele vai chegar dizendo assim: isso aqui não quero mais isso na sua vida, isso aqui tem que mudar. Esse seminário é para pessoas que querem mudanças profundas. Tem gente que já se arrependeu de ter vindo, fala: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Porque maridos terão que tratar melhor as suas esposas, mulheres terão que tratar melhor os maridos, pessoas terão que se mudar em algumas coisas. E é para isso que nós estamos aqui, para mudanças profundas. Amém? Querem ir para águas profundas? Vamos ter nelas mudanças profundas. Amém, queridos?
Aleluia. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 14. Hoje é apenas o começo. Amanhã teremos mais e no domingo o encerramento. João, capítulo 14. Glória a Deus. Quando os discípulos não estavam entendendo muita coisa, João 14, 15, 16 e 17 é um ensino de Jesus sobre os acontecimentos que aconteceriam pós a sua morte. Jesus estava dando para eles todas as instruções do que aconteceria. E aqui no livro de João, capítulo 14, no versículo 1, ele começa dizendo assim: não turbe o vosso coração. Só a minha esposa que abriu a Bíblia. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Amém? Glória a Deus. Tem gente que acha, eu gosto sempre de descer, gente, que eu gosto de ficar perto de vocês, amém? Se der microfonia, não sei o que acontece comigo, mas eu sou aquele tipo de pastor de pele, que gosta de ficar com o povo. Tem uns pastores que gostam de ficar, né? Tem uns pastores que gostam de palmas, eu gosto é de almas. Amém? Eu gosto é de gente. Lá em João 14, quando ele está falando, vou preparar-vos lugar, muitos de nós recebemos o ensino de que, por exemplo, quem é crente bem antigo aqui canta comigo assim: eu vou andar nas ruas de ouro com Jesus. Quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Ainda bem que não tem crente velho aqui, né? Não tem, né? Senão tinha cantado. Deixa eu ver, se fazer uma experiência. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, o encontro com Deus. Vamos ver os mais recentes. Como é que é aquela que grande é o Senhor? Como é que é? Não. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Isso já é agora de 5 anos atrás, então já estou feliz. É uma igreja recente. A Bíblia fala que ele foi preparar lugar, e alguns dos irmãos têm aquela ideia mais ou menos assim: o céu é um bairro ou uma cidade onde tem muitas casas. Então tem um irmão que vai morar numa casa de 3 quartos, sala e cozinha. Outro irmão que vai morar numa casa de 2 quartos. E tem aqueles irmãos que vão morar num barracãozinho, né? Uns vão morar assim numa casinha de cachorro no céu, bem pequenininha. Eu não sei o que foi que te ensinaram sobre essas coisas, mas eu queria falar sobre a edificação de Deus em nós, ou a edificação de Deus no nosso espírito, a edificação de Deus na nossa vida, as moradas que Deus vai construir na nossa vida através do Espírito Santo. Queridos, quando Jesus estava falando, o assunto de João 14 é eu vou mandar sobre a terra o Espírito Santo, e Ele vai ensinar todas as coisas. Amém, queridos? O Espírito Santo vai edificar a igreja.
Há um poder de Deus manifesto sobre a sua casa. Não seríamos igreja, e essa igreja não existiria se não fosse o Espírito de Deus. Embora essa igreja tenha aqui um anjo, os pastores são os anjos dessa casa, mas a autoridade, a ligação, a autenticidade desse lugar é dada pelo Espírito. Amém? Ele é o verdadeiro líder desse lugar. Amém? Concordam comigo? Nenhuma decisão que aquele homem tome é dele. Só o Espírito Santo pode inspirá-lo e dirigi-lo para isso. O presbitério dessa igreja é dirigido pelo Espírito Santo. A última vez que eu vim aqui eu falei sobre maturidade. Quem lembra, ou quem estava aqui, lembra-se que eu falei sobre maturidade. No livro de João, capítulo 4, fala sobre uma visão no céu de 24 anciões, né, diante do trono de Deus. Engraçado, eu pensei logo comigo, não são 24 jovens, nem 24 homens novos, não são 24 crianças, são 24 anciãos. Deus quer pessoas maduras na sua presença. Amém? Deus está preparando pessoas maduras para a sua presença. Diga assim, pessoas maduras. E só o Espírito Santo pode nos levar ao amadurecimento adequado que nós precisamos. Sabe, queridos, há um sentimento no meu coração estranho. A Bíblia fala no livro de Isaías 40 a seguinte expressão: os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas, sobem com asas e como águias. Amém? Fala assim, aqueles que esperam no Senhor sobem. Os jovens cansam e se fadigam. Não estou falando de jovem na nossa estrutura humana. Eu estou falando do jovem da estrutura imatura, aquele que não amadureceu, aquele que não tem o discernimento adequado sobre a sua própria vida cristã. Nós temos vivido uma geração que vive sobre dois paradigmas. A igreja do Senhor, eu sou de uma época que eu chorava no monte, aqui em Goiânia, nas décadas de 80, chorando diante de Deus por um avivamento em Goiânia. E eu tenho ficado, eu fiquei muitos anos fora do Brasil e voltei. Quando eu voltei eu fiquei feliz. Falei, meu Deus, como o evangelho cresceu em Goiânia, como as pessoas agora são crentes, como agora a gente vai num supermercado e está tocando louvores, aleluia, glória a Deus, no Moreirinha, você cantando, ouvindo louvores, que coisa boa. Mas é impressionante como é que isso coincide com uma cidade cheia de violência, isso coincide com uma cidade cheia de problemas. Por quê? Por que a igreja numérica também não é a igreja qualitativa? Por que de alguma forma o testemunho dos irmãos e o meu testemunho muitas vezes fica aquém do que devia? Às vezes há pessoas que nós falamos em evangelho, que você fala, meu Deus, você vai alugar uma casa, a pessoa fala assim, eu sou pastor. Aí o homem fala assim, opa, não, tem 3 na frente, não tem jeito de alugar casa para você. Eu falo, mas por que eu falei de errado? Falei que eu era pastor. E os pastores dão cano nas pessoas? Misericórdia. Sabe, amados, Deus quer mudar essa situação. Quando eu falo de mudanças profundas, eu quero te falar o seguinte: existe um espírito chamado espírito de religiosidade, ou a religião, incapaz de mudar a sua vida. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu vou mudar, eu vou mudar, e aquela ação ou aquele desejo é como o jovem que se cansa e se fadiga. Por um tempo a pessoa consegue, mas ela chega um tempo que ela não consegue mais.
porque ela não espera no Senhor e porque ela não tem a experiência que devia ter com o Espírito Santo. Nós temos uma canção na nossa igreja. Quando prego sexta-feira, eu sempre prego cantando. De vez em quando eu canto uma música para os irmãos acordar. Amém? Que os irmãos vieram do trabalho, então eu canto, os irmãos voltam. Aí tem uma luzinha que acende, irmãos acordados. Aí na hora que ela começa a ficar vermelha, eu canto outra. Eu já aviso logo, porque não, né, fica claro. Lá nós cantamos uma música assim: só o Espírito de Deus. Vamos lá. Só o Espírito de Deus pode o quê? Pode me levar a andar em Deus, a viver em Deus. Os irmãos estão quase dormindo, vamos cantar. Só o Espírito de Deus, só o Espírito de Deus pode me levar a andar em Deus, a viver em Deus. Só as mulheres. Que coisa bonita. Pode me levar a andar em Deus e a viver em Deus. Vamos os homens agora mostrar que nós também cantamos. Só o Espírito de Deus pode me levar a andar em Deus, a viver em Deus. Todo mundo junto. Pode me levar a andar em Deus e a viver em Deus. Aleluia, uma salva de palmas ao Senhor. Fala para o seu irmão: você cantou bacana, foi ótimo ouvir você cantar. Amém? Sabe, amados, o Espírito de Deus vai te levar a alguns lugares, e eu quero chamar de agora em diante, de lugares em Deus nas quais o Espírito Santo preparou para nós. Moradas do Espírito. Lugares nos quais, se você ainda não entrou, você não pode morar. Lá no Salmo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, não é? Fala assim para a pessoa que está ao seu lado: os lugares aonde você habita. Fala, não, é diferente. É nos lugares onde você habita é que você desfruta das coisas que Deus tem para a sua vida. Numa linguagem bem goiana, diz assim, ó: você tem que ir com mala e cuia. Tem lugares em Deus que você tem que ir com mala e cuia. Você tem que ir para sempre. Uma vez que você tocar naquele lugar, você não sai daquele lugar nunca mais. Algumas pessoas chamam isso de revelação. Lugares nos quais na palavra de Deus você tem revelação. Lugares nos quais a palavra de Deus agarra em você de uma maneira tão definitiva que ninguém e nada retira você daquela posição. E eu quero falar sobre alguns desses lugares. Aqui no próprio texto de João 14, diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também.
e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o Pai, o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostras-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, e que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que permanece em mim, faz todas as suas obras? Crede que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se alguma coisa me pedirdes em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Diga assim: quem vê o Filho, vê o Pai. O primeiro lugar que eu quero falar nessa noite, e nesse seminário, nessa conferência, é sobre alguns alinhamentos do Espírito que Deus precisa trazer sobre nós, que nós não entendemos. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 11, diz assim: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos. Só o pastor que falou, gente. Amém. Fala assim: feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que não nasceram da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Fala assim: nasceram de Deus. De vez em quando a carne vai dizer assim: sou sua mãe. E você vai dizer para ela assim: não, eu não nasci de você. O sangue vai falar assim: eu sou seu pai. E você vai dizer: não, sangue, não é de você que eu nasci. De onde você nasceu, irmãos? Fala assim: eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus. É impressionante como, se você não entender a paternidade de Deus na sua vida, você não vai entender mais nada na sua vida. Se você não entender que você nasceu de Deus, você não vai entender que aquilo que startou em Deus. E se Deus foi o seu alfa, Deus será o seu ômega. Fala assim: se Deus foi o meu alfa, Deus será o meu ômega. Amém? Tem uma coisa que escreve nas traseiras dos caminhões, que diz assim: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não é assim que diz? Não é? Sabe, amados, mas algumas verdades, elas demoram a entrar na nossa vida. E vou te dizer uma coisa: olha para cá, senta direito nessa cadeira, como diz nosso pastor. Senta direito nessa cadeira, dá uma balançada e olha para mim. Queridos, toda verdade no nosso espírito pede de nós uma prática. Eu costumo dizer e fazer uma comparação muito especial, embora confronte muita gente. Eu quero que você dê uma pensada na sua vida, em todos os problemas que você está vivendo. Pensou? Pronto, para de pensar agora, por favor. Tudo que está acontecendo na sua vida, do lado de fora, tem a ver com o que está acontecendo na sua vida, do lado
de dentro. Todas as tempestades que estão à sua volta são tempestades que estão no seu interior. Pastor, mas que confusão que você arrumou agora. Quer dizer que o senhor não tem nenhum problema, pastor? Sua vida não tem tempestade nenhuma? Tem, irmãos. Mas eu cheguei num outro lugar que ainda vou falar ainda, amém? Mas o primeiro lugar que eu quero falar é sobre a paternidade de Deus. Irmãos, há pouco tempo eu estava ministrando num congresso de uma grande igreja. Esse congresso tinha umas 2, 3 mil pessoas. E num determinado momento desse congresso, eu resolvi orar com os irmãos que não tinham certeza da sua salvação. E eu pensei, com esse tanto de gente, que era um ginásio muito grande, deve vir uma meia dúzia, até uns 10, eu oro rapidinho e vou embora. Irmãos, veio um tanto de gente, talvez umas 500 pessoas, e era um encontro de líderes. Aí eu falei, não gente, peraí, vocês não entenderam o que eu falei, pode voltar. Eu falei sobre certeza da salvação. Não é para a maior parte de vocês. Eles não foram embora, ficaram ali. Eu, mas a minha esposa perdemos o almoço, perdemos tudo, ficamos ali orando com aquele povo. Os irmãos tinham preparado um churrasco, ficamos lá, ligando na terra cada um que precisava quase que se rebatizar, porque não tinham a experiência da sua salvação. Pastor, é claro que eu tenho certeza da minha salvação. O que é isso? Sabe, amados, alguns de nós somos filhos incertos. Somos filhos de fato, mas vivemos como se não fôssemos. Alguns de nós, quando olhamos para a nossa vivência com Deus, nós temos uma vivência um pouco estranha com Ele, no nosso nível de intimidade, no nosso nível de relação com Ele. Fala assim, todo pai é responsável pelos filhos. A Bíblia diz que nós que somos maus, é bom falar isso, fala, irmão, você é mau. Não precisa pensar que você é bom não, que você é mau. Você é tão mau que precisa de advogado. Se fosse bom não precisava. Fala assim, nós somos maus, mas sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. O Senhor dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. É assim que a Bíblia diz. Amém? Fala, a melhor dádiva de Deus para mim é o Espírito. E olha para o que eu vou dizer. Um pai, vamos imaginar que um filho comete um erro. Chega a hora do almoço, o filho almoça ou não almoça? Mas ele cometeu um erro. Aí o pai fala assim, come picanha, meu filho. É assim que o pai fala? É, porque o pai não quer ver o filho magro, embora esteja errado, fazendo coisas erradas. É ou não é? Eu tenho um filho que hoje já está com 29 anos. Eu sou novo, mas já tenho uma vida bem andada. E outro dia a irmã me conheceu um filho meu de 34 anos por aí. 33. Mas presta atenção numa coisa, queridos. Quando ele era pequenino, eu estava assim ministrando, ele chegava, puxava minha calça assim, pai, eu ministrando. E eu olhava assim e falava, esse menino tem uma mãe, não, será? E ele falava, eu falava, o que é, Bruno? Eu quero uma Pepsi. Sabe, amados, há alguns anos atrás, eu passei por uma experiência muito estranha com relação a isso. João capítulo 3, Jesus vai ser batizado, ele chega diante de João, e João fala assim,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, deve ter sido muito bacana ouvir aquilo de João. Deu status para Jesus. Oh glória! Está vendo? Até o homem está me reconhecendo. Foi muito bom. Mas de repente o céu abriu. E do céu bradou uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Sabe, amado e amada, recado de Deus para você: o céu desse lugar está aberto. Aponta para a pessoa que está do seu lado assim: tu és a minha filha amada, meu filho amado, meu filho amado, minha filha amada, meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Se você não ouviu isso de Deus ainda, você veio a esse culto, a esse seminário, para que o start do Espírito acontecesse na sua vida. Porque esse será o fundamento para as suas lutas. Porque esse será o fundamento para todas as vezes que Satanás se aproximar de você. Quando Jesus foi levado ali logo em seguida pelo Espírito para o deserto, e quando ele chegou lá, Satanás quis saber. Então, você não é o filho? E você está com fome, é ou não é? Manda essas pedras transformar em pães, porque você é o filho. Sabe, queridos, olha o esquema de Satanás. Satanás quer perguntar para você se você é filho. E Satanás quer dizer para você assim: se você é filho, por que você tem problema? Se você é filho, por que você vive uma experiência de vida cheia de tempestades? A Bíblia fala que Jesus um dia, no meio de uma grande tempestade, estava dormindo num barco. E a Bíblia fala que os discípulos o acordaram dizendo: Jesus, Jesus, o barco está afundando. E Jesus acordou e falou assim: homens de pequena fé. A Bíblia fala que ele disse assim: tempestade, cessa. Mar, vento, acalma. E aí eles ficaram atemorizados e disseram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem a voz? Quem é esse? Eu fico muito preocupado comigo mesmo quando eu me sinto olhando para o vento, olhando para o mar, olhando para a minha conta bancária, olhando para uma enfermidade, olhando para um problema qualquer, e sem saber que Ele está. Teve uma época que eu estava com muito problema e eu não queria confessar. Então os irmãos perguntaram: como é que você está? Se eu falasse que eu estava bom, eu estava mentindo. Se eu falasse que eu estava ruim, eu estava confessando. Eu falava: Jesus está no barco da minha vida. Aí eu já respondia tudo. Mas eu aprendi que eu tinha que terminar a coisa. Se Jesus está no barco da sua vida e Ele está dormindo, dorme com Ele. Deita mesmo no cantinho ali, se aconchega e deixa as ondas fazer o que elas quiserem. Porque se Ele está, não tem barco que afunda. Irmãos, a paternidade de Deus é um lugar no qual você conhece Ele. Você conhece Ele e sabe que por causa dEle e por causa da palavra dEle, nada vai acontecer. Ao contrário, o diabo, o inferno, os demônios todos, nada poderá te tocar, porque você é filho. Alguns irmãos gostam de dizer: eu sou cristão. Irmãos, nós somos cristãos mesmos. Nós somos crentes, nós somos evangélicos, como diz por aí. Mas nada disso nos garante. Sabe o que te garante? Você é filho.
Você é filho. Você precisa, imagina agora que o Espírito Santo está te abrindo uma porta, e essa porta chama paternidade de Deus. E Ele está te dizendo: entra nesse lugar. Você entra nesse lugar, meio perdidinho assim. Mas eu sou tão feinho, eu tenho tantos problemas, eu ainda estou fumando, ainda estou bebendo, ainda estou batendo na minha mulher. E Deus está falando: entra. Come here. Porque nesse lugar da paternidade vai haver disciplina, vai. De vez em quando Deus vai falar mais grosso, vai. Que pai fala mais grosso com a gente de vez em quando, não fala? O meu fez 80 anos essa semana passada. Se ele falar que ele vai me bater, irmãos, ele bate. Eu deixo bater. 80 anos, a cabeça branquinha. Porque eu sou filho, ele é o pai, ele pode fazer. Tem algumas coisas que pai tem todo o direito, é ou não é? Eu hoje não pode bater em filho, mas eu sou da época que podia. E eles aproveitaram o assunto. Eu já conheci boas disciplinas, embora nunca fui uma má pessoa, mas cometi uns erros e fui disciplinado. O lugar da paternidade vai te dar garantia contra Satanás. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa era uma especialista em guerra espiritual. Pastor, e a Rebecca Brown, o Peter Wagner, não sei mais quem e tal, e o bruxo da Xuxa e não sei quem, demônio isso, demônio aquilo, macumba. Pastor, nós estamos debaixo de um problema. Eu sou de uma época, queridos, que a gente estava orando assim na casa, um irmão falava: está cheirando enxofre, o diabo está judiando a casa. Eu sou dessa época, queridos. Eu já passei muito por isso. Até o dia que eu descobri que a minha vitória contra Satanás está na minha paternidade. Amém? Porque a paternidade é que me dá o nome de Jesus. É a paternidade. A Bíblia fala assim: a ninguém na terra chamei pai. Embora depois o apóstolo Paulo fala, por exemplo, para Timóteo, verdadeiro filho. Essa é outra história, fica para outra pregação, amém? Mas eu quero falar sobre a paternidade de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz assim: quem vê o filho, vê o pai. Deixa eu pegar um pouco agora, ser um pouco religioso. Os seus vizinhos te veem, eles veem o pai em você? Os seus parentes veem você, eles veem o pai em você? Porque a Bíblia diz assim: quem vê o filho, vê o pai. Fala: o sangue de Jesus tem poder. O seu marido, esposa, vê o pai em você? A sua esposa, marido, vê o pai em você? Você é uma expressão em que nível do pai? Porque, queridos, eu quero tirar agora todos os equívocos. Ou você é, ou você não é. Se você não é, hoje aceita Jesus Cristo na sua vida e torne-se nascido dele, sem ter nascido da religião, sem ter nascido do sangue, sem ter nascido da carne, mas de Deus. Por isso é que eu falo que essa primeira sala que o Espírito te leva é a sala da paternidade de Deus. Fala assim: quem vê o filho, vê o pai. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: eu quero mudar. Se você ainda não vê o pai em mim, pode falar para ela. De hoje em diante, eu vou me edificar
e eu vou ficar cheio do Espírito Santo. E a expressão do Pai será cada vez mais nítida na minha vida. Amém? Versículo do 13: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Sabe, queridos, eu fui um filho que meu pai não me deixou pedir coisas para ele. Meu pai natural. Sou de uma geração, comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Eu vivo olhando criança de 7 anos assim. Davi, por exemplo, já tem 8. Eu era mais novo que o Davi, já era um trabalhador. No INSS eu estou inscrito desde os 14 anos. Já podia me aposentar. Vou te dizer uma coisa. Quando eu me converti, eu me tornei um pastor religioso que acreditava na força do trabalho. Eu falava assim, do céu não cai nada na minha cabeça mesmo. Eu que não levanto cedo para trabalhar não. E isso é verdade. Porém, eu quero te levar a ter um pouco mais de descanso no Pai. No Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha a sentinela. A Bíblia diz assim: do que adianta levantar cedo e acordar tarde, se o Senhor não operar? Não existe nada. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus gosta de gente dormindo. Fala assim, Deus gosta de gente dormindo. Por exemplo, Deus criou todas as coisas, criou o homem, e viu que não era bom que o homem tivesse só. O que Deus fez? Pôs ele para dormir. E a Bíblia diz que enquanto ele dormia, dentro de Adão foi retirada uma costela. E quando ele acordou, ele olhou e falou assim: sim, senhor. Eu acho que ele... Você já viu aquele povo ganhando as casas do Gugu? Já viu? Tem umas pessoas que são escandalosas, né? Eu acho que é até fingimento, mas eu fico pensando que Adão deve ter feito assim. Nunca pensei em ter uma mulher tão linda. Deus vai tirar de coisas que estão dentro do seu espírito para construir a edificação à sua volta. Coloca a mão assim. Fala, tudo que eu preciso já está. E Deus vai tirar daqui. A Bíblia fala que o homem bom do seu bom tesouro tira. Queridos, Deus vai tirar do seu bom tesouro. A presença do Espírito Santo na sua vida está para abrir os seus olhos espirituais. Segundo o livro de Efésios capítulo 1. Iluminados os olhos do vosso entendimento. É isso que Deus está querendo nos dar. Fala assim, olhos do meu entendimento, para que eu conheça. Amém? E dentro dessa função, nós pedimos a Deus, como me pedem as pessoas que pedem uma esmola. Tem um ensino que não é errado, que diz assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á, né? E o outro que fala da viúva, que o cara, ela encheu tanto o saco do juiz que ele acabou julgando a causa dela. E alguns irmãos levam isso para a sua realidade com Deus. Senhor, o Senhor conhece a minha necessidade. Eu conheci um pastor que ele abria a despensa da casa dele, falava: Deus, aqui não tem nada aqui não. Irmãos, Deus não precisava de abrir as portas para saber, Ele já sabia. Senhor, olha aqui essa geladeira. Pai, o gás está aqui, não acaba, Senhor. Irmãos, para de orar esse tipo de oração, pelo amor de Deus.
Você não entendeu a paternidade se você está orando dessa forma. Você não entendeu o que é seu pai. Fala assim: Deus tem prazer em me abençoar. Vou contar um negócio agora que é novo até para Silvana. Há algum tempo eu estou procurando comprar uma casa. E a Silvana, minha corretora. Irmãos, nós já temos andado atrás disso. Nada dando certo. Não deu certo, 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 não deu certo. Até que eu falei para minha esposa: chega, quieto, vamos alugar um apartamento para nós mudarmos. Aí fomos procurar um apartamento para alugar. Irmãos, eu conheci uma pessoa há algum tempo atrás, há pouco tempo. No mês de dezembro, minhas 2 cadelas pariram. E eu estava vendendo cachorro, comendo cachorro. Que nós no nosso ministério nós não temos uma manutenção do ministério. E eu vivo de uma forma na qual Deus me supre. E no caso estava suprindo com cachorro. Um dia comia um, outro dia comia outro. Era a coisa mais engraçada. Os cachorrinhos vão crescendo e eles vão vendo que a gente todo domingo leva para a feira. Então eles vão, na hora que chega na hora da feira, eles correm para debaixo do sofá. Não, eu não, é terrível. E nós tínhamos 10 cachorros para vender. Aí encontrei com uma pessoa, um pastor. Comprou os cachorros meus. E Deus falou com esse pastor. Ele estava vendendo um ágio de um apartamento. E Deus falou para ele: é para você vender esse ágio para o pastor Ricardo. E eu repreendi no nome de Jesus. Falei: sai, que era muito caro o apartamento. Arreda, Satanás. Irmãos, o homem continuou me perseguindo. Era 50 mil, baixou para 40 mil, baixou para 30 mil. Ficou parecendo vendedor de rede. Vocês sabem como é que é. Minha esposa foi lá, gostou do apartamento. Eu queria comprar um apartamento num lugar mais longe, uma casa num lugar um pouco mais longe. Deus me deu um apartamento no metro quadrado mais caro de Goiânia. Simplesmente o homem quis me vender de todo jeito. E vendeu. Quando eu peguei a chave daquele apartamento, eu falei: e agora, meu Deus? O apartamento é tudo velho, tudo sujo, não tem que pintar, tem que fazer, tem que acontecer. Quebrei lá uma parede, o Paulinho, aquele meu querido ali, chegou lá. Eu estava em cima do entulho, no monte. Pastor, é coisa de monte, né? Eu estava em cima do monte de entulho assim, falando: meu pai do céu, como é que eu vou tirar esse entulho daqui? Custava R$200 uma caçamba. Eu não tinha dinheiro para comprar, para pagar a caçamba. O que eu quero dizer para você é o seguinte: tudo que Deus começa, Deus termina. Deus fará grandes coisas na sua vida quando você conhecer a paternidade dele. Pastor, mas eu não mereço. Pastor, o senhor não sabe quem eu sou. Irmãos, eu não estou falando de quem você é, eu estou falando de quem ele é. Amém? Fala assim: se eu for infiel, ele permanece fiel. Amém? Fala assim: tua fidelidade, vocês conhecem. Tua fidelidade incomparável é, grande como tu, Senhor. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Amém. São 9:30.
Eu queria falar sobre mais outro lugar. Será que eu falo hoje ou será que eu deixo para amanhã? Fala hoje? Só você que vai ficar, os outros vão embora. Eu vou falar só sobre mais um rapidamente, tá bem? Mas eu vou ser bem rápido mesmo. A paternidade é o fundamento de todos. A Bíblia fala assim, no versículo 16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfão, voltarei para vós outros. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a Ele. A Bíblia fala que nós temos um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. A presença de Deus, tem crente que faz careta para orar, né? Já viu crente fazendo careta para orar? Faz a sua careta de oração para me ver como é que é. Faz aí para a pessoa que está do seu lado. Não é a sua careta que leva para a presença dele, querido. Ah, pastor, mas eu fui naquela vigília, e aquela vigília a gente teve lá um negócio que apareceu uns gravetos que manifestaram, e foi coisa linda, pastor, os gravetos acendendo e piscando, e ninguém sabia se era um pernilongo, se era um pirilampo ou um graveto, uma coisa muito bonita. Irmãos, que tipo de crente que você é com relação à presença de Deus? Tem gente que pula, tem gente que fica quieto. Eu sou da época do grupo que fica quietinho. Quando eu sinto a presença de Deus, quando eu era novo convertido, meu sogro disse para mim assim: quando você sentir a presença de Deus, você fica quietinho, porque Ele é um passarinho. Se você mexer, ele voa. Aí eu ficava quietinho, para o Espírito Santo não voar. Irmãos, não é verdade isso. Mas uma coisa é verdade: quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário foi rasgado do alto ao baixo. Havia um lugar em que as pessoas, o sumo sacerdote, uma vez por ano entrava, mas entrava com uma corda amarrada no pé e com uns sinos amarrados no corpo. Na hora que as pessoas viam que o sino parava, os barulhinhos paravam, eles puxavam ele pelo pé, porque se ele tivesse em pecado, se ele tivesse brigado com a esposa de manhã e entrado lá no santuário, morria. Mas isso, queridos, mudou. O seu acesso à presença de Deus hoje é completo. Hoje você tem acesso à presença de Deus no Espírito em qualquer horário da sua vida. Amém? Fala assim: eu posso entrar na presença de Deus todos os momentos. Amém? Existem 4 disciplinas espirituais, pelo menos 4. Depois eu vou falar sobre outras, mas 4 disciplinas espirituais que nos levam para a presença de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: a confissão da palavra te leva. A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: a adoração. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Querido, a adoração, como o irmão falou no começo do culto, é o nosso alimento. Tem gente que acha que a adoração é para mudar Deus.
Deus fica tão satisfeito. Eu fui num culto uma vez com o irmão, falava: irmãos, dá glória a Deus, porque quando você glorifica, aí o culto, tipo assim, a presença de Deus enche. Irmãos, não é a presença de Deus, não vai dar porque você dá glória a Deus, não. Porque Ele já sabe que toda honra e toda glória, o céu fica 24 horas por dia dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Mas a adoração, ela muda você. Fala assim: a adoração não muda Deus, mas a adoração muda eu. Alguns anos atrás, acho que eu já até contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Eu tinha um Del Rey. Quem aqui conhece um Del Rey? Agora eu vou perguntar melhor: quem aqui já empurrou um Del Rey? Irmã, mas em Del Rey, pensa num carro. A porta dele é tão grande que ocupa a rua inteira. E ele é pesado, e ele é terrível. Eu estava aqui em Goiânia empurrando um Del Rey a álcool. E era na Avenida República do Líbano, subindo. Irmãos, na hora que ele pegava, eu não sabia se eu dava glória a Deus, ou se eu jogava ele num corgo, era uma coisa terrível. O carro pegava e eu estava lá no sinaleiro, para não apagar. Veio do meu lado um carro preto, com ar-condicionado, umas pessoas lá dentro, rindo umas para as outras, felizes. E eu, quando eu olhei no retrovisor deles, tinha uma coisa pendurada lá de um Deus que eles serviam. E eu falei para Deus: Senhor, tem aqui uma coisa errada. Eu tinha que estar naquele carro. E aquelas pessoas tinham que estar nesse carro. E na paternidade, vou te avisar uma coisa: quando Deus fala, a gente se estremece. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como as muitas águas. Queridos, ouvir a voz de Deus, tem gente que, a Bíblia fala que um dia nós vamos comparecer diante dele e olhar face a face. Eu já estou com medo agora, do quão grande e tremenda é a voz do Senhor. E Deus falou comigo na República do Líbano. Na hora que aconteceu, que eu falei isso para ele, sabe o que Deus falou comigo? Deus falou assim: Ricardo, você acha que se você fosse Deus, mudássemos de lugar, você no meu lugar e eu no seu, você acha que você dirigia a sua vida melhor do que eu? Irmãos, eu enfiei esse carro numa calçada e chorei amargamente diante de Deus naquele dia, porque eu percebi que naquele dia Deus queria me testar se ainda havia sementes de Satanás na minha vida. Adoração é, sobretudo, você não ter mais sementes de Satanás na sua vida. Você ter a sua vida completamente entregue a Ele. E eu pude responder para Deus: de modo nenhum, Senhor. Eu jamais conduziria a minha vida melhor do que o Senhor. Eu não sei o que fazer dela. E eu me rendo aos teus pés. E assim terminei. Um mês depois, eu ia pregar numa cidade de Minas Gerais chamada Araguari. Tinha abastecido meu carro, colocado meu carro na porta. Uma moça, por alguma razão, bateu no meu carro e destruiu o carro todo. O Del Rey. O fim dessa história foi que eu recebi um carro novinho, em folha, um carro que me serviu por muitos anos, 0 quilômetro. Sabe, queridos, quando você se sujeita a Deus, o diabo foge de você.
Adoração é sujeição a Deus. Você pode cantar, mas como eu falei, a sua fé pede de você uma prática. Você canta com a sua boca, mas zomba de Deus com as suas atitudes. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Amém? Essa noite eu queria te ensinar uma das práticas. Fala assim: a adoração, meditação na palavra, o jejum. Fala assim: o jejum. Certa vez os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. Aí chamaram Jesus e disseram: nós não estamos conseguindo. Jesus expulsou o demônio. Depois que todo mundo foi embora, os discípulos quiseram perguntar: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Fala assim: todos os problemas que eu estou enfrentando tem a ver com a pequenez da minha fé. Amém? Queridos, a nossa fé, ela nasce no nosso coração toda vez que nós ouvimos a voz de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da voz do Senhor. Ah, pastor, eu ouço as pregações da Valnice Milhomes. Não estou falando disso não. Estou falando da voz do Senhor. Ah não, pastor, eu agora tenho o Cid Moreira. Não estou falando, irmãos, do Cid Moreira. Eu estou falando da voz do Senhor. O que vai mudar a sua vida, embora esses irmãos estejam falando da palavra de Deus, e até o pastor Ricardo está falando da palavra de Deus, o que vai mudar a sua vida é a voz do Senhor no seu íntimo. Há 2 semanas atrás eu fiz um seminário como esse numa igreja Assembleia de Deus no centro de Goiânia. Essa semana o líder desse grupo me ligou e disse: pastor, o senhor deixou uma grande crise aqui na igreja. Os irmãos todos me procuram todos os dias dizendo: eu preciso mudar, eu tenho que mudar de vida, eu quero mudanças na minha vida. Aí ele marcou um outro dia para me voltar lá, para colher esses frutos de gente que quer mudar. Fala assim: a pequenez da minha fé só vai ser mudada quando eu ouvir a voz do Senhor. Aí Jesus falou assim: há demônios que não saem senão por jejum e oração. Pastor, eu vou jejuar, porque quando eu jejuar, os demônios vão olhar no meu saco de jejum e vão olhar assim e falar: nossa, ele traz um saco de jejum, esse jejuou 40 dias, vamos sair correndo. Não é por isso. Demônios não vão ter medo da sua quantidade de jejum. O seu jejum não muda Deus, mas o seu jejum muda você. Quando você jejua, você está edificando a sua fé. E por último, no livro de Judas, Judas só tem um capítulo. Estou falando do Judas bom, viu? O Judas ruim morreu. O Judas bom. No versículo 20, a Bíblia diz assim: amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A primeira coisa que aconteceu com a igreja, quando a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ela, foi a oração em outras línguas. Fala assim: a primeira coisa foi através da oração em outras línguas. A oração em línguas não é um presente para nós falarmos: eu agora tenho oração em línguas, eu oro em línguas. A oração em línguas, ela é o poder de Deus sobre a sua vida para todos os assuntos. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz que nós oramos no Espírito por causa das nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis.
a oração em línguas mudará a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado. A oração em línguas mudará a sua vida. Porque a oração em línguas vai alterar a sua fé. Eu comecei essa ministração e agora estou terminando dizendo o seguinte: vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando a Bíblia está terminando nos Apocalipse 22, a Bíblia fala sobre a nova Jerusalém que desce do céu. Amém? Fala assim: a nova Jerusalém que desce do céu, adornada como o quê? Noiva. A Bíblia diz que a igreja é a noiva. Existem edificações que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida. Pastor, eu ainda não estou conseguindo repreender esse e aquele demônio, porque você ainda não edificou no nível que você deverá edificar. Pastor, ainda não tem uma manifestação de poder na minha vida como deveria acontecer, porque você não edificou como deveria ter edificado. Há 2 anos atrás, eu e minha esposa estávamos indo para São Paulo. Sentamos no avião, tinha 3 poltronas. Minha esposa sentou no canto, eu sentei no meio, e tinha um homem que sentou na beirada, no corredor. O homem sentou assim bem na pontinha da cadeira, e veio de São Paulo, de Goiânia até São Paulo, assim no cantinho da cadeira. Aquilo foi me incomodando, até que eu bati a mão nas costas do homem. O avião já estava para chegar em São Paulo, eu bati a mão nas costas dele e falei: você está curado no nome de Jesus. Deus está curando sua coluna. E o homem virou para mim e falou assim: não, Deus não está curando minha coluna não. Deus está curando os meus pulmões. E o homem como ficou? Foi fazendo assim, e levantou da cadeira e testou, e experimentou, fez o test drive e falou: eu realmente estou curado. Eu não entendia nada. Ele falou para mim, assim, em cima do avião tinha uma caixinha assim de sobrevivência. Ele estava quase 10 anos vivendo que ele não podia se separar daquele aparelho. Então ele estava sentado daquele jeito porque ele não podia se encostar na cadeira, na poltrona do avião, porque dependia daquele aparelho. E o homem foi curado dentro do avião. Veio a aeromoça, veio aquela confusão, porque o avião estava para descer em São Paulo. Foi uma confusão, o homem desceu no saguão do aeroporto, gritando e dando glória a Deus: estou curado, fui curado. Foi uma confusão que vocês não fazem ideia. Quando você edifica a sua fé, sai de você poder de Deus. Tem gente que acha que foi só de Jesus que saiu do poder, mas existe a possibilidade de alguém te tocar e manifestar o poder de Deus. Eu estava na Romênia, entrei numa casa na Romênia, tinha 11 habitantes naquela casa, 9 eram aleijados. Aquilo mexeu muito comigo. Eu não sabia falar a língua deles, mas eu olhei e falei: eu não posso, 9 aleijados, crianças, eu vou orar com essa criança aqui agora. Quando eu fui orar com a criança, o Espírito me inclinou a orar por outra criança que estava muitos graus abaixo de zero fora da casa. Eu peguei a criança. Irmãos, tem certas coisas no Espírito que você não explica, que não foi intencional. Eu fiz a coisa mais louca que você puder imaginar. Eu peguei a criança e saí correndo para a rua, no frio danado. Quando eu cheguei lá no meio da rua, com a criança nos braços, eu coloquei ela no chão. Ela tinha os pés virados para dentro, tipo, eles falam aqui no Brasil de curupira.
Quando eu olhei para os pés da criança, os pés dela consertaram. Minha esposa chegou e minha esposa filmou. Os pés da criança consertaram. E eu não tive outra iniciativa a não dizer para ela, anda, anda. Eu não falava a língua dela, mas eu falei, anda, anda, anda. E ela começou a andar. E ela, com mais ou menos 8 anos, deu os primeiros passos da vida dela. Eu não estou contando isso para os irmãos para dizer a meu respeito. Esse é o privilégio de todos nós que estamos nesse lugar. Há de chegar um dia que milagre será normal nesse lugar. Completamente normal. Oh, foi curado. Pois, aqui é o lugar da cura. Conheci um pastor na Bulgária que vive no meio de um gueto, onde não tem hospitais. E ele tem uma igreja lá nesse gueto. Ele não pode sair, ele é preso nesse gueto. E lá eles trazem as pessoas enfermas lá nesse gueto, nesse lugar. Sabe qual que é a situação do pastor lá? Se a pessoa não for curada, eles matam o pastor. E aí eu tive nessa igreja, nesse lugar. O pastor tem culto 24 horas por dia. Quem for lá tem que ser curado, senão ele morre. Sabe, amados, nesse congresso Deus precisa mudar coisas na sua vida. Fica de pé onde você está. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você deixe o Senhor Jesus entrar de uma maneira preciosa na sua vida. Se existe algumas coisas que Ele não concorda dentro de você, Ele vai virar essas mesas. Se existem mudanças que precisam acontecer imediatamente na sua vida, vão acontecer no nome de Jesus. Mas nessa noite Ele abre a porta da paternidade de Deus. E você precisa entender que você é filho e filha. E não depende de você ser bom ou mal, mas depende de você ser filho. Porque Ele vai te levar para alguns lugares. Há outras portas que Ele vai abrir durante essa semana. Há outras portas, há outros lugares onde Ele vai te levar. A única coisa que você precisa fazer é se edificar, orando em línguas, meditando na palavra, adorando a Deus, jejuando, permitindo que o Espírito Santo de alguma forma comece a, em primeiro lugar, desconstruir coisas na sua vida. Tem algumas pessoas aqui que foram construídas verdadeiras torres de Babel no seu coração. Você já não aguenta mais a religião. Você já não aguenta, você já é daqueles jovens que se cansaram e se fadigaram e exaustos estão caindo. Tem pessoas que vieram nesse lugar como se fosse o último dia que você vai na igreja, porque o cansaço já tomou conta de você. O cansaço já tomou conta da sua vida. Você está desistindo. E o Espírito Santo está abrindo uma porta e dizendo: vem para a casa do Pai. Senta na mesa. Se alimente. Desfrute da presença dEle. Porque Deus sabe a necessidade de cada pessoa aqui. Nessa noite, em nome de Jesus, querido, eu queria que você levantasse a sua mão como quem se rende diante de Deus e simplesmente se rendesse diante dEle. Talvez você tenha para dizer nessa noite: Senhor, eu pequei, eu fiz o que não devia. Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu
tenho vivido uma vida cristã que não te representa. As pessoas olham para mim e não vê o Pai, não tenho expressão tua nenhuma. Senhor, eu sou uma vergonha no meio da minha família, sou uma vergonha na empresa que eu trabalho. Senhor, eu roubei, eu adulterei, eu não mereço a minha esposa, eu não mereço o meu esposo. É para esses que o Senhor está chamando nessa noite. Aqueles que acham que não merecem coisa alguma, o Senhor está dizendo: eu sou seu Pai, eu sou seu Pai, eu sou seu Pai. Você nasceu, em mim você teve o alfa, em mim você vai ter o ômega, em mim você começou, em mim você vai terminar. Nessa noite, em nome de Jesus, querido, tudo que Deus te pede no início desse congresso é: entregue-se a Ele, entregue-se a Ele, entregue-se a Ele, entregue-se a Ele. Fala para Ele: Senhor, eu não vou mais esconder coisa alguma. Eu quero que o Senhor me ajuste, eu quero que o Senhor me ajuste. Eu não vou mais me esconder atrás da religião, atrás do cargo que eu tenho na igreja, atrás da minha posição. Senhor, eu não me importo mais com nada, a não ser com a tua presença. É o meu desejo, é o meu clamor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tá tarde, mas eu queria cantar uma canção. Amém? Espera só um pouquinho. Deixa eu cantar aqui, você já vai saber. Tudo entregarei, Senhor. Mais uma vez. Tudo entregareis. Faz dessa canção uma oração. Salva de palmas ao Senhor.